Meus irmãos, vocês receberam aí um resumo desse estudo, o cristão e a sua consciência. Eu não tenho a pretensão de concluir tudo isso aqui hoje, até porque seria fazê-lo de maneira muito superficial, isso não é desejável. Não. Eu tenho estudado esse assunto há algum tempo na Bíblia e reuni algumas verdades bíblicas sobre a consciência. Algo muito importante, é mais do que só interessante. Na verdade, é importante. Serve de direção, serve até de alerta. E um alerta prático sobre como nós devemos viver. Nosso Deus o permitindo, eu falarei sobre isso hoje e de novo na quarta-feira que vem, concluindo. Então eu peço que você guarde essa anotação aí, até para que você mesmo possa olhar e se enriquecer espiritualmente com o que você vai aí encontrar. Vamos começar com essa leitura em 1 Timóteo. É o texto, quem mais fala desse assunto na Bíblia é o apóstolo Paulo, e em 1 Timóteo, que não é um livro muito extenso, ele fala algumas vezes, e parece que ele estava intencional em enfatizar para o jovem Timóteo a importância desse assunto. Então nós temos 2 versículos aí no capítulo 1, versículos 5 e 6, e depois versículo 19, 3 versículos, portanto. Capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 5, ele diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Ele toca no mesmo assunto, no mesmo capítulo, no versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Consciência, irmão, nós vamos entendê-la primeiro biblicamente e depois esclarecer como ela se manifesta na nossa Bíblia. Eu espero que meu irmão encontre algo de proveitoso para a sua vida cristã nesse estudo que nós faremos. Vamos começar com esta citação de J.I. Packer sobre a consciência. Veja que grande frase. Uma consciência educada e sensível funciona como um monitor de Deus. Ela nos alerta acerca da qualidade moral do que fazemos ou planejamos fazer, proíbe ilegalidades e irresponsabilidades e nos faz sentir culpa, vergonha e medo das punições futuras que afirma que merecemos quando nos autorizamos a desafiar seus limites. A estratégia de Satanás é corromper, cauterizar e, se possível, matar nossa consciência. Veja como é importante o que vem aí adiante, irmãos. A estratégia de Satanás é corromper, cauterizar e, se possível, matar nossa consciência. O relativismo, o materialismo, o narcisismo, o secularismo, o hedonismo do mundo contemporâneo ocidental, ou seja, onde aqui nós estamos, ajudam-no poderosamente a alcançar esse objetivo. Sua tarefa é ainda mais simplificada pelo modo no qual a fraqueza moral do mundo tem sido levada para dentro da igreja moderna. Eu queria destacar nesta frase, esta lista de forças do mundo que ajudam Satanás a atacar nossa consciência. Relativismo. Relativismo é essa ambiguidade que existe no mundo entre o certo e o errado. Aquilo que é certo para um é errado para o outro, vice-versa, e segundo as vozes mais eloquentes do nosso tempo, ninguém tem o direito de distinguir. É muito pessoal, é muito, portanto, relativismo. A segunda palavra é materialismo. E materialismo, na prática, saindo aqui da filosofia para a prática, é quando uma pessoa avalia a sua vida mediante as coisas que ela possui. E é um drama na vida de muita gente, porque a pessoa avalia o seu fracasso ou o seu êxito, e, portanto, se a sua vida está no rumo certo ou no rumo errado, comparando-se com objetivos interiores ou com a vida de outros, e diz, tal pessoa, e esse talvez seja uma dos maiores malefícios das redes sociais, é que a gente fica vendo a vida dos outros e comparando, sendo tentado a comparar a nossa vida com a vida dos outros.
materialismo. O materialismo mata a consciência, assim como o relativismo. O relativismo é óbvio, porque ele engana a gente. O materialismo engana também, porque ele faz alguém acreditar que para atingir esse objetivo vale a pena fazer isso que a minha consciência diz que é errado. Tem uma frase que eu coloquei aí no final do estudo, mas eu já vou citá-la desde agora e outras vezes. Quando alguém acredita que uma coisa é um mal necessário, cada vez mais vê o necessário e cada vez menos vê o mal. Olha que inteligência de quem disse isso. Quando alguém faz algo porque acha que é um mal necessário, cada vez mais vê o necessário, cada vez menos vê o mal. Materialismo. Ele diz mais, o narcisismo. Narcisismo é uma atitude muito preocupada consigo mesmo, com a satisfação, com a alimentação dos seus desejos, com o que os outros vão pensar de mim. Aí quantas vezes você já se surpreendeu, como eu me surpreendi. Chega uma notícia catastrófica, tal pessoa fez isso, tal pessoa está vivendo tal situação. A gente imagina, gente, mas de onde? Por que não pediu ajuda antes? Não posso falar, não posso pedir ajuda, não posso, porque senão vão saber dos meus problemas, vão saber dos meus podres. Será que isso faz sentido? Será que você já ouviu falar de alguém do outro lado do mundo que faz assim? Só lá, né? É uma das facetas do narcisismo, é um nome, poderíamos dizer que é orgulho. Não tem narcisismo na Bíblia, não, mas tem orgulho. É orgulho. O secularismo. O secularismo é uma postura das pessoas que tentam separar as coisas de Deus das coisas que imaginam não são de Deus. Não existem essas coisas. Todas as coisas são de Deus. Mas muita gente imagina, eu fazer dessa forma não tem nada a ver com a minha vida cristã. Eu fazer isso aqui não afeta em nada a minha vida com Deus. Muitas e muitas vidas colocam duas caixas muito separadas, a minha vida com Deus e qualquer outra área da minha vida, e acreditam que isso aqui não interfere na minha vida com Deus, e aí, consequentemente, a minha vida com Deus não interfere nisso aqui. Que engano! Que engano! Se Deus quer ser o Senhor da nossa vida, Ele não quer ser o Senhor de parte da vida, de segmento da vida, Ele quer ser o Senhor da vida toda. E isso não para nos dominar, mas para nos abençoar, para nos ajudar, para nos livrar, para nos dar da sua graça, do seu favor. Relativismo, materialismo, narcisismo, secularismo, hedonismo, que é a postura de busca pelo prazer em suas variadas formas. Entendido isto, agora veja, a consciência é um monitor de Deus. Ela nos alerta para a qualidade moral do que fazemos ou planejamos fazer. Proíbe aquilo que é errado, proíbe até uma irresponsabilidade. É a consciência que nos faz sentir culpa, vergonha, medo. Aí nós temos um inimigo maligno. E a estratégia do inimigo, então, é corromper, sujar, cauterizar e, se possível, matar. E você verá que isso é possível. Matar a nossa consciência. Aí nós temos coisas ao nosso redor, nós servimos a Deus num tempo em que isso é um desafio, coisas ao nosso redor que Ele faz uma curta lista, que já vimos, relativismo, materialismo, narcisismo, secularismo, hedonismo, ajudam Satanás a conseguir esse objetivo contra nós. Agora essa frase final, irmão, pesa 1 tonelada. Sua tarefa é ainda mais simplificada, pelo modo no qual a fraqueza moral do mundo tem sido levada para dentro da igreja moderna. Vamos ver uma definição bíblica de consciência. A palavra consciência aparece 29 vezes no Novo Testamento, 19 vezes nas cartas de Paulo. Ninguém fala mais disso do que Paulo. A palavra que ele usa, um composto na língua original, significa conhecimento de si mesmo, autocompreensão. Uma definição que não é minha, a definição de John MacArthur. Nesse livro está aí na nota de rodapé a referência. Recomendo, se você quiser aprofundar nesse assunto, a leitura desse livro chamado Sociedade Sem Pecado. Boa leitura.
Li no ano passado, uma boa leitura. A definição é a habilidade, preste atenção nesse adjetivo, a habilidade inata. Inata quer dizer aquilo que vem no nascimento, aquilo que corresponde a uma parte, aquilo que está inserido na natureza humana, não é uma construção social, é a habilidade inata de sentir o certo e o errado. Você vai ver aqui alguns qualificadores dessa definição, alguns limites, algum esclarecimento, mas basicamente quando nós estamos falando de consciência, até porque essa palavra é usada hoje em dia num outro sentido, no sentido de autopercepção, saber que existe. Não, estamos falando de consciência no sentido bíblico. Consciência no sentido bíblico é a habilidade humana, universal, portanto, inata, de sentir o certo e o errado. Repito, há uma ideia, ou um conjunto de ideias no mundo hoje, que diz que a consciência é o resultado da educação que a pessoa recebeu dentro de casa, ou do tempo e da cultura no qual ela vive. Então ela absorve, ela pratica um certo sistema de valores, ela reproduz uma certa forma de viver, uma certa mentalidade. Então seria basicamente a mesma coisa que dizer que a consciência de uma pessoa aqui hoje pode ser o oposto da consciência de uma pessoa 100 anos atrás, porque o certo e o errado mudou. Lembra do relativismo de 3 ou 4 minutos atrás? Biblicamente falando, não. A consciência é uma capacidade espiritual, não é uma mera questão do emocional, não. É uma habilidade, uma capacidade espiritual, universal. Isso é o que é o mais interessante, porque vai em todo canto da terra, nas tribos mais primitivas que o homem já teve contato, e você descobre algumas coisas que todo mundo tem. Ideia de Deus, todo mundo tem. Ideia de certo e errado, todo mundo tem. Abre parênteses, você vai achar isso aqui interessante. Todas as culturas têm uma história de um dilúvio, sabia disso? Todas as culturas antigas têm uma história de um dilúvio. Fecha parênteses, que eu estou pregando em Gênesis, é no domingo, não na quarta-feira. Então, uma noção de certo e errado. Não é, quero insistir, uma mera construção social, tradição, o tempo no qual a gente vive, o resultado da educação, uma questão do emocional. Não. Biblicamente falando, é uma coisa universal, isto é, está em todas as pessoas, de natureza espiritual. Preste atenção nesse texto de Romanos 2. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Confundi, pastor, confundiu minha cabeça. Está muita lei, quarta-feira, 8 e tanto da noite, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, pessoas que nunca tiveram contato com a palavra de Deus, mas que em uma ou outra das suas ações, nunca é o todo, mas uma ou outra das suas ações confirmam os valores da palavra de Deus, elas servem para si mesmas de lei. Quer dizer, então existe algo na sua consciência que sabe que existe, pode não ter muita exatidão ou clareza, mas sabe que existe certo e errado, e que o errado é rejeitável, o errado é mau, e que o certo é desejável, e que o certo é bom. É inato. Continua o texto. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, vem a consciência agora, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que Paulo está dizendo para nós é, existe essa capacidade universal, um reflexo de que a pessoa sabe, todo ser humano sabe que existe certo e errado, e a consciência dá testemunho, quer acusando, quer defendendo. Existe, para usar uma linguagem que eu volto nela daqui 3 ou 4 minutos, um tribunal dentro da alma de cada pessoa, ponderando o valor de nossas ações, e se nossas ações são boas ou ruins. Mas, próxima colocação, letra B aí do ponto 1. Por causa da queda, ela é imperfeita e não pode servir de guia absoluto. Não basta uma pessoa ser guiada pela sua consciência, porque a consciência, ela é boa, mas não é boa o suficiente.
Ela percebe o certo do errado, mas não com a exatidão que seria necessária, por causa de várias coisas, mas a principal, a raiz de todas, a queda, o fato de que o ser humano de Deus se afastou e se separou. Veja esta citação do mesmo livro. A consciência nos pede que façamos o que achamos estar certo e nos impede de praticar o que cremos estar errado. Isto é, ela coloca a sua alma, as suas atitudes, à luz do padrão mais elevado que você conhece. À luz do padrão mais elevado que você conhece. A ilustração é uma claraboia. Uma claraboia é uma janela em cima. A claraboia, se estiver suja, não ilumina bem. Aliás, a claraboia, dependendo da posição que ela tem, a pessoa constrói uma casa linda, bota uma claraboia maravilhosa, mas vê o vizinho e constrói um prédião do lado. Coitado da claraboia. Tem uma cidade lá na Bahia, chamada Jaguaquara, onde dizem, isso é mentira, mas dizem que o sol não bate nunca em Jaguaquara. Porque como ela fica num vale entre montanhas, o sol de fato, me disseram que é de 10 da manhã a 4 da tarde, mais ou menos, não muito mais do que isso. A claraboia depende da posição e depende de quão limpa ela está. A consciência funciona exatamente da mesma forma. Ela traz luz para dentro da alma, mas se estiver suja, e se estiver posicionada para longe ou contrária à fonte da luz que é Deus, iluminará mal. A consciência não é a voz de Deus. Alguém pode reprovar algo que Deus não reprova. Alguém pode aprovar algo que Deus reprova. Não é a voz de Deus. Não necessariamente está conforme a lei de Deus. Podemos tratar como pecado o que não é, ou podemos tratar como se não fosse pecado aquilo que é. Já contei aqui em uma aula da IBD, acho que eu falei isso domingo passado, se a memória não me trai, de um pastor que eu conheço, que recebeu o telefonema de uma mãe da igreja, aflita, porque o filho estava fazendo alguma coisa, e queria um versículo bíblico para impedir o filho. O pastor disse, minha irmã, não conheço versículo sobre isso. Ela falou, não, mas tem que ter. Tem que ter, porque não é possível. Nós, por vezes, queremos tratar como pecado uma coisa a respeito da qual Deus não se pronunciou. Mas existem outras, talvez até pelo costume, que Deus até diz algo a respeito, e a gente até sabe que Ele disse, mas consciência não é a voz de Deus. Ela precisa ser moldada e lapidada. Olha que interessante isto. Ela precisa ser moldada e lapidada pela palavra de Deus. Se ela não for moldada e lapidada pela palavra de Deus, ela vai incorrer nos desvios que podem atingir, como nós vamos ver daqui a alguns minutos no ponto 2. Mas como qualquer outra faculdade espiritual, capacidade de crer, se a pessoa não moldar a sua fé conforme a Bíblia, ela vai crer em qualquer coisa, vai crer até nos apóstolos da televisão, vai fazer orações para estátuas. É fé, mas não está moldada biblicamente. A consciência é também uma habilidade espiritual, assim como a capacidade de crer. A capacidade de amar é uma capacidade espiritual. Se não for moldada biblicamente, a pessoa pode amar um monte de coisas diferentes do amor de Deus. Não, o amor é sempre uma bênção? Sempre não. Sempre não. O amor precisa ser moldado biblicamente. A fé precisa ser moldada biblicamente. A consciência precisa ser moldada e lapidada biblicamente. Mas antes de trazer isso para um ponto mais prático, nós devemos reconhecer que a consciência é mais do que qualquer outra coisa, um presente que Deus deu à humanidade, com o fim de nos poupar e preservar.
É como como eu vou te comparar? É como as capacidades naturais que Deus te deu. Deus te deu a capacidade natural de enxergar. Você vê algo vindo em sua direção, você sai daquilo. Deus te deu a capacidade de ouvir. Você ouve um perigo se aproximando, você se desvia. A consciência funciona de maneira semelhante, é um sinal de alerta. É uma proteção que Deus nos dá, mas daquilo que é mal. Os nossos sentidos naturais, eles podem ser reflexos para poupar nossa vida. A consciência é para poupar nossa alma, nosso coração, nosso espírito. Ainda que não funcione bem, é uma bênção tê-la. Deixa eu ler uma citação para você, eu não coloquei aí. Eu queria passar o resumo completo para os meus irmãos, mas ia dar 6 páginas, irmãos, aí não tem como. Esse homem, um dos puritanos, chamado Richard Sibbes, ele usa a analogia de um tribunal. Os puritanos eram muito eloquentes, né? Eles compunham analogias muito poderosas. Então, o tribunal, não um tribunal moderno, não, um tribunal do mundo antigo, do século XVII. Aí ele diz que a consciência era, primeiro, o arquivo que examina e registra com detalhes as ações da pessoa. A consciência é o acusador que denuncia com base naquilo que encontra no arquivo. A consciência é o acusado que está sendo julgado. A consciência é a defesa, que consulta também o arquivo para poder provar ou argumentar a inocência, quando inocência houver. A consciência é a testemunha que depõe a verdade, a favor ou contra do acusado. A consciência é o juiz, que avalia tudo, condenando ou absolvendo. E no caso da condenação, melhor dizendo, a consciência é o carrasco que pune o culpado. Tribunal da alma foi a comparação que ele fez. Enriquecedora comparação. Ele mesmo, falando da consternação, da perturbação que a consciência culpada produz na alma, chamou a consciência angustiada, ouça essa expressão, de lampejo do inferno. Tem que se lembrar que lampejo aqui é no sentido de um trovão, numa noite escura, numa tempestade. Quando clareia o trovão, você consegue enxergar por alguns segundos, não é assim? Você consegue ver. Então ele diz, é um relance. É um terrível antegosto do inferno. O que nos faz contemplar só por um segundo, irmão, eu sei que esse assunto é pesado, mas nos faz pensar então que a maior angústia das almas condenadas, não tenha dúvida, leia Lucas 16 para você ver Jesus falando sobre isso. Não é uma figura de linguagem, nem é um medo para controlar as pessoas, é uma realidade. A alma foi criada por Deus imortal. Quando separada do corpo, ela vai existir ou em bênção ou em maldição, ou em luz ou em escuridão, ou em felicidade ou em reprovação. E que talvez o maior tormento da alma reprovada não é físico, mas o tormento da consciência culpada. Disse o Senhor Jesus que na condenação eterna haverá choro e... Você sabe o que é ranger de dente na linguagem bíblica? É ira. Na linguagem bíblica, ranger de dentes é ira. Haverá choro e ira. Contra quem? Dá para contemplar esse assunto bastante. Talvez contra si mesmo. É profundo esse assunto, eu sei. Mas ele disse que o tormento da consciência angustiada, eu acho que todos sabemos do que ele está falando. O tormento da consciência angustiada é o lampejo do inferno. E eu direi mais adiante que a tranquilidade, a paz da consciência perdoada é o antegosto do céu. Ignorá-la produz vergonha, angústia, remorso, inquietação, consternação e medo. Não é, minha gente?
Você admitiria que a sua experiência confirma a veracidade destas palavras? Eu admito. E permita-me pensar com meus irmãos, só por um minuto, que talvez um dos grandes problemas do mundo hoje seja de consciência. E pessoas amordaçando com drogas, prescritas ou não, a consciência. É o lampejo do inferno. Não suporta essa angústia. O que eu faço? Eu vou usar qualquer coisa, para poder aquietar essa perturbação tão incômoda. Por outro lado, guardá-la leva à autoaprovação, alegria, tranquilidade, conforto, respeito próprio, bem-estar, calma e serenidade. É muito grande, meus irmãos, o trunfo de uma consciência tranquila. É muito inatacável a segurança que sente uma consciência tranquila. E como é preciosa essa paz. Então eu quero fazer aqui mais algumas colocações para concluir esse primeiro ponto. Consciência bíblica é mais do que apenas medo das consequências, tá certo? Eu já disse aqui outras vezes e novamente direi, o arrependimento por causa das consequências é o arrependimento que diz, com outras palavras, se não houvesse consequências, eu faria tudo de novo. Então não é apenas medo das consequências. Eu devo dizer, as consequências de muitas ações são mesmo temíveis e dignas de temor, mas não se resume nisto. A consciência bem ajustada biblicamente envolve, inclusive, a tristeza por fazer algo intrinsecamente mal. E eu acredito que qualquer cristão que esteja procurando crescer espiritualmente sabe do que é que nós estamos falando aqui agora. Quando nós, identificando um erro, nos sentimos mal, nem propriamente porque aquilo tomou alguma proporção, não, mal porque aquilo saiu do nosso coração. E você pensa, puxa vida, mas eu sou um servo de Deus, e é isso que sai do meu coração. Eu queria que do meu coração saísse coisas melhores. Esse é um bom indicador de uma consciência biblicamente ajustada. E o resultado prático dela, por isso eu digo que ela é um presente de Deus, ela é uma bênção de Deus. O resultado prático de uma consciência, principalmente, note bem, uma consciência biblicamente ajustada, é que ela inclinaria a nossa vida sempre para o mais elevado padrão possível. Para fazermos sempre aquilo que nós temos consciência de ser o melhor. E os resultados disso seriam bons não só para nós mesmos, mas até para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos que nos rodeiam e até para os nossos animais de estimação, porque como diz o livro dos Provérbios, o homem bom cuida bem dos seus animais. Porém, nós precisamos identificar diferentes tipos de consciência. Ela não é um guia infalível. Ela é útil, já disse isto, mas ela precisa ser moldada biblicamente, equilibrada biblicamente. Então a gente precisa entender as formas de imperfeição. Eu coloquei aqui apenas 3. Na literatura sobre esse assunto, e há obras muito interessantes para você ler sobre isso, alguns colocam mais categorias. Mas quando eu coloco 3, eu estou querendo dizer como se fosse um espectro. Aqui nós temos um extremo e o outro, e no meio a sabedoria, quer dizer, a consciência bíblica. A consciência bíblica, a consciência biblicamente equilibrada. Quais são os extremos? Num extremo nós temos a consciência que a Bíblia chama de fraca. Não sou eu que chamo, é a Bíblia que chama de fraca. É a consciência hipersensível. Veremos.
E o outro extremo é a consciência cauterizada, corrompida, insensibilizada. Então, como eu estou dizendo, quero novamente explicar para ficar bem claro. No extremo nós temos uma consciência fraca, hipersensível. No outro extremo nós temos uma consciência insensível. E no meio nós temos uma consciência bíblica e biblicamente ajustada e trabalhada, que é o ponto que cada cristão deseja chegar com a graça de Deus na sua vida. E diferentes pontos ao longo desse espectro. O que é uma consciência fraca? Uma pessoa que tem grande medo de errar. O que é bom, deve mesmo ter. Mas por falta de discernimento bíblico, pode tratar como pecado, note, na sua vida e ou no seu juízo do outro, aquilo que não é pecado. O exemplo vem logo abaixo. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulos 8 e 9, o apóstolo Paulo tenta resolver um problema considerável que eles tinham lá. Veja bem, na cidade de Corinto era uma cidade grande, moravam lá alguns milhares de pessoas, alguns imaginam que até próximo de 100 mil pessoas moravam lá naquela época. Havia muitos templos, e os templos tinham sacrifícios, e os sacrifícios produziam um excesso de carne, e a carne era vendida no mercado da cidade. E houve uma controvérsia entre os irmãos, porque havia irmãos que compravam aquela carne e comiam tranquilamente, enquanto outros imaginavam que aquela carne era uma carne inadequada. E a gente imagina, comparando situações com situações, que eu queria dizer, eu não consigo imaginar um crente indo no mercado para comprar uma carne sacrificada a ídolo. Aí colocam isso diante de um homem sábio, de uma consciência biblicamente ajustada, que é a consciência do apóstolo Paulo, e esse texto é maravilhoso, até porque ele serve de padrão para muitas outras situações parecidas. Paulo diz que, e comparando isso também com Romanos 14, era uma fraqueza da consciência. Ele argumenta, em si não tem problema nenhum, é apenas carne. E era difícil entender isso para algumas daquelas pessoas, consciência hipersensível, era difícil entender. Então ele diz, é apenas carne. Ele dá o seguinte conselho, vá ao mercado, compre de tudo e não pergunte nada. Mas se alguém disser que essa carne foi sacrificada ao ídolo, não compre, por causa da tua consciência. Aí ele diz, consciência não a tua, mas a do próximo. O que ele está dizendo para nós, na verdade? Ele está dizendo, problema em si não tem, mas ser pedra de tropeço para o outro tem. Ser pedra de tropeço para o outro tem grande problema. Então, uma vez que nós estamos aqui numa igreja com tanta gente e convivemos ainda com tantas outras pessoas, pessoas incrédulas, pessoas convertidas, crentes que ainda não amadureceram, novos na fé e por aí vai. Tantas e tantas pessoas, diferentes as mentalidades. Então, precisa conviver e usufruir da sua liberdade, respeitando a consciência do seu irmão. O exemplo que ele dá de consciência hipersensível eram os coríntios que tinham receio de comer a carne que era vendida no mercado. E nós imaginaríamos que essa consciência hipersensível seria uma espécie de proteção a mais, mas não é. Não é o que Deus deseja. Deus deseja, inclusive, que cada cristão usufrua da liberdade que Ele dá dentro dos limites que Ele dá. Então não pense que a consciência hipersensível é uma proteção a mais, não é. Porque muitas pessoas, levados assim por uma consciência hipersensível, começam a julgar seus irmãos. E a julgar seus irmãos, às vezes, até com muita acidez. Quando eu falo do problema ali abaixo, eu cito um versículo de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Não sejas demasiadamente justo,
nem demasiadamente sábio. E aí o texto não é sábio em si, viu? É sábio aos seus próprios olhos. Por que destruirias a ti mesmo? Quando estávamos no seminário, no primeiro semestre, tínhamos um colega que vendia CD pirata. E isso causava um desconforto geral, é claro, principalmente porque ele levava para dentro da sala de aula para vender para os colegas. Aí quando alguém o questionava, falava assim: mas será que convém para um cristão vender CD pirata? Que bom que nós estamos aqui. Se o pessoal dos juniores estivesse aqui, eu ia falar CD pirata, eles nem imaginam o que é um negócio desse, né? Aí, será que convém para um cristão vender CD pirata? Aí ele citava Eclesiastes 7,16, não sejas demasiadamente justo. Está totalmente errado. Totalmente errado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É o outro oposto, viu? Isso não é consciência hipersensível de ninguém, é consciência insensível do outro. Por que eu disse isso? A consciência dele estava tranquila, mas ele estava perfeita e redondamente errado. Voltando ao ponto, a consciência hipersensível não é uma proteção a mais. Especialmente quando ela canaliza em juízo do outro. Muitos cristãos não comem sangue por causa... Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui em detalhe, eu só vou citar isso sem por causa. Muitos cristãos leem alguns versículos e entendem que não devem comer sangue. Outros entendem que não tem problema. Se você conseguir compreender que esse é um assunto a respeito do qual a Bíblia não é suficientemente clara, tudo bem, faça segundo a sua consciência. Se a sua consciência vê problemas em comer sangue, não coma sangue. Não por cultura, não por tradição. Se você lendo a Bíblia, examinando a Escritura Sagrada, chegou à conclusão de que não convém para um crente comer sangue, não coma. Por causa da sua consciência. Mas não julgue aquele que come. Reconheça que a Escritura não é suficientemente clara sobre isso. E sabe, irmãos, essa posição, alguns inclusive criticam dizendo que é ficar em cima do muro. Não é. Vamos ser bem claros primeiro, não é. Em segundo lugar, no tempo em que as opiniões estão ficando muito aquecidas sobre um monte de assuntos, eu descubro que ter uma posição moderada requer uma coragem gigantesca da pessoa, porque ele consegue fazer inimigo dos dois lados, parece. Existem muitas áreas que a gente poderia aplicar esse assunto. Eu receio entrar em mais alguma. Eu já falei do sangue, serve de bom exemplo. Você sabe o suficiente para aplicar este princípio a um monte de outras coisas. Existem assuntos a respeito dos quais a Escritura Sagrada, provavelmente por incapacidade nossa, não é suficientemente clara. Existem assuntos que Deus relegou à liberdade de um cristão desenvolvido. Qual sugestão eu dou? Examine a Escritura e chegue às suas próprias conclusões diante de Deus. E proceda segundo a sua consciência. Mas não julgue a consciência do outro. A solução, então, para uma consciência fraca ou hipersensível é alimentar, moldar e lapidar a consciência pela palavra de Deus. Experimentar a renovação do entendimento, que é o que a Bíblia fala lá em Romanos 12, texto que nós conhecemos, que é passar a abandonar um jeito de pensar e passar a pensar de outro jeito. Vamos para o outro extremo agora, para que a gente possa concluir esta noite no ponto de equilíbrio. Eu disse que no extremo nós temos a consciência hipersensível, a consciência fraca. No outro extremo, nós temos a consciência insensível ou cauterizada. Para esclarecer, mesmo isto, há graus e graus. E a consciência de um pode ser insensibilizada, mas menos insensível que a do outro. E a consciência de um pode estar um tanto quanto endurecida, mas a do outro está muito cauterizada.
E talvez, falo isso aqui como um talvez, viu, meus irmãos? Estou falando aqui como se eu estivesse dando uma aula da Escola Bíblica Dominical. Um talvez haja casos irrecuperáveis. Talvez. Definição disto: é o resultado de uma decadência contínua de transgressão. É por isso que o cristão precisa ser muito cuidadoso com a sua vida espiritual. Você não é forte demais. Você não é capaz de driblar todas as tentações que vêm ao seu encontro. Você precisa do culto, você precisa do pequeno grupo, você precisa da escola bíblica dominical, você precisa da pregação da palavra de Deus, você precisa da leitura bíblica diária, você precisa da oração. Você não é, nem eu sou, forte demais para poder permanecer de pé sozinho. A gente precisa ter essa humildade de reconhecer isso como sendo algo verdadeiro. O que leva a pessoa à consciência insensível? Uma decadência contínua. Por causa disso, a alma perde a sua capacidade de sentir aversão ao pecado. E a distinção básica entre o bem e o mal torna-se embaçada. Quer dizer, progressivamente leva a mais e mais pecados e a menos e menos distinção do certo e errado e menos sentimento. É solene o alerta. É como alguém que vive num ambiente muito mal cheiroso. E é incrível que a pessoa se acostuma. A pessoa se acostuma ao mau cheiro. A primeira vez que você visita um abatedouro é uma experiência que você não se esquece. A repugnância, o impacto daquela fedentina. Mas tem gente que trabalha todos os dias, não é verdade? Considere isso uma comparação de como, infelizmente, a decadência leva a pessoa a perder a sua capacidade de aversão ao pecado. E aquilo que no momento ela fazia com muita vergonha, depois ela passa a fazer com uma tranquilidade. E aquilo que ela via com uma espécie de rejeição, ela passa a ver como se fosse comum. Você já observou como isso aconteceu com todos nós ao longo dos últimos 10 ou 15 anos, com as coisas que a gente assiste, os filmes que a gente assiste? Todos nós. 10 ou 15 anos atrás havia cenas que não apareciam em qualquer filme, e hoje é difícil achar um filme que não tenha uma cena dessas. Estou mentindo? Exemplos. Os homens dos últimos tempos, que por viverem em total vilania espiritual, terminam com a consciência cauterizada. Vá comigo em 1 Timóteo 4. Esse texto não está aí no seu resumo. 1 Timóteo capítulo 4. O texto diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, sabe quais são os últimos tempos, né? Tudo o que acontece entre o dia em que o Senhor Jesus subiu até o dia em que Ele descer de novo são os últimos tempos. Onde isso nos coloca? Nos últimos dos últimos. Nos últimos dos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então a figura que ele está dizendo aqui, irmão, não é nada muito distante do que a gente vive hoje em dia ao nosso redor, não. Nadinha, na verdade. Nós vivemos o tempo de disseminada consciência insensível. A perda da vergonha, a perda do temor, a perda de qualquer sentimento humano diante da maldade. Quanto mais isso passa, aliás, Jesus disse tudo, não foi? Como sempre. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. Tal qual Faraó, eu cito aí o exemplo lá do Antigo Testamento,
que endureceu o seu coração contra Deus. O resultado é uma situação lamentável de anomia espiritual. Aquela cantora famosa aí, que os jovens escutam, foi criada em família evangélica. Foi criada em família. A gente vê a vida dessa moça hoje, eu não sei, não acompanho quase nada. O que a gente escuta é uma ou outra notícia. Ela vai aos demônios, ela exalta os demônios, ela vive uma vida de imoralidade total. Ore por ela, ore por ela. Foi criada numa igreja, mãe crente, avó crente. Cai numa lamentável anomia espiritual. Solução: pode ser restaurado, dependendo do grau, pelo arrependimento sincero e pela mudança dos seus maus caminhos. Esses são os extremos: a consciência hipersensível, a consciência insensível. O que é uma consciência bíblica? Uma consciência biblicamente moldada. É uma consciência forte e amadurecida, moldada e lapidada conforme a revelação de Deus. É progressiva, assim como a santificação a quem induz. Seu referencial, preste atenção, não é o medo de pecar igual a consciência fraca, mas sim o temor ao Senhor e o amor à justiça, ou o desejo de fazer aquilo que a Deus apraz, que é o que não há no coração da consciência insensível. Não é o medo de pecar da consciência hipersensível, é o desejo de agradar a Deus, que não se vê na consciência insensível. Exemplos bíblicos disso são muitos. Os irmãos mais fortes de Romanos 14, que cuidariam para não ser pedra de tropeço para os mais fracos, mas antes os acolheriam com amor. Eis o alerta para todo cristão que já tem muitos anos de crente, que não deve achar que é um crente maduro só porque os anos passaram. Mas sendo um crente maduro, qual o seu papel? Seu papel é servir de apoio para o crescimento espiritual de outros, inclusive respeitando uma consciência hipersensível. Não comendo, se for preciso não comer, você não vai perder nada por não comer. Contanto que isso sirva para a edificação do seu irmão. Porque a sua consciência pode até não ter nenhuma pauta com relação a comer sangue ou não, mas ela com certeza tem uma pauta com relação a ser uma pedra de tropeço para o seu irmão. Qual o problema da consciência bíblica? É o comum. Como toda pessoa no mundo, ela ainda cai e peca. Mas o que ela deve fazer? Com arrependimento e confissão, tem um ponto desse estudo só sobre isso, vai ficar para quarta-feira que vem. Ela obtém perdão e prossegue a sua vida cristã em santificação progressiva. Por hoje nós vamos ficar por aqui, mas se você esteve aqui, eu te encorajo a voltar na quarta-feira que vem, para a gente continuar esse estudo sobre a consciência. Uma fala final. Todos nós precisamos, independente de quem somos ou onde, entre aspas, estamos na vida cristã, todos nós precisamos moldar biblicamente a nossa consciência. E da mesma maneira que todo cristão precisa buscar a santificação, faz parte da santificação cultivar uma consciência bíblica. Como a gente faz isso? Será que tem um curso na IBD chamado Consciência Bíblica? Amadurecer 4, eu vou matricular nessa aí. É uma soma da vida cristã. É uma soma das pregações que você escuta. É uma soma das suas horas em oração. É uma soma do quanto você expõe o seu coração à luz da palavra de Deus. Você ganha um pouco aqui no PG, você ganha um pouco na IBD, você ganha muito na sua leitura bíblica diária, você ganha mais um tanto conversando com um crente maduro sobre um assunto bíblico, conversando uma conversa santa, procurando conselho bom de quem pode te aconselhar bem. E aí você vai juntando no seu tesouro
aquilo que vai construindo no coração de cada um de nós. E o nosso exemplo de consciência maior é quem? Jesus. Então, o que nós estamos falando é um dos aspectos da santidade, da vida de santidade do cristão, cujo final é um só: semelhança com Cristo. É este o objetivo da consciência bíblica, ser semelhante a Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, ser semelhantes a Jesus. Quando nós olhamos para a nossa própria fraqueza, parece ser um alvo muito difícil de alcançar. Mas quando nós nos lembramos daquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida, nós nos animamos, ó Deus, e nós tomamos esperança no Senhor. Hoje, Senhor, nós olhamos um pouco do que a Tua Palavra ensina sobre esse importante assunto da consciência. Foi o Senhor, ó Deus, quem nos dotou disso. Então pedimos graça e ajuda do Espírito Santo para moldar a nossa consciência, a fim de um pouco mais sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nos dá graça, Senhor, nas nossas incompreensões, nas nossas limitações. E nos abençoa, Senhor, a andarmos na Tua presença, fazermos a Tua vontade, andarmos, ó Deus, com a consciência limpa. E por causa disso, tendo uma grande paz no coração. Continua nos ensinando a Tua palavra, Deus, e nos ensinando a fazer e viver segundo a Tua vontade. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, dia após dia, até que Cristo venha nos buscar. Que assim seja, em nome de Jesus, todos dizemos amém.